Aleluia, glória a Deus, amada. Estamos aqui no capítulo 7 do livro de 1 Coríntios. Aleluia. Já vou te convidar para a gente começar orando. Vamos lá? Feche seus olhos. Querido, amado Deus, Tu és poderoso, Tu és santo, Tu és bendito, Tu és benigno, Tu és o Deus onipresente, onipotente, onisciente, o Deus de nossas vidas. Queremos te agradecer por todas as coisas e te pedir, Santo Espírito, que ministre a Tua palavra no nosso coração, que nos traga revelação do alto. Nós precisamos mais do que tudo. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 7 do livro de 1 Coríntios começa assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade cada um deve ter a sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. Bom, Paulo, a gente sabe, né, ele não casou e ele aconselhava isso, né, que as pessoas que queriam servir a Cristo era melhor que estivessem sem casamento, sem filhos, para poder livremente viajar e fazer as coisas tranquilamente. E ele, se pudesse, convertia todo mundo desse jeito, mas ele disse, para você não viver na imoralidade, no fogo, para não ficar abrasando aí, não ficar fornicando, não ficar aí perdendo a salvação por conta disso, então se case, e aí que você possa fazer sua esposa feliz, que sua esposa também faça você feliz e cada um cumpra seu papel. Então ele está falando aqui acerca do casamento, ele está dando muitas instruções ao povo de Corinto, a cidade ali na Grécia, né, que muitas vezes estavam com problemas, com divisões, estavam cheios de inveja, de ira, e Paulo está dando muitos conselhos aqui que servem hoje para mim e para você. Então vamos seguir aqui, versículo 4. A mulher, ela não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E da mesma forma o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Eita, que se o povo de meu corpo, minhas regras ouvirem isso, acho que eles não leem Bíblia não, viu? Versículo 5. Não se recusem um ao outro, exceto por muito consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Eu digo isso com concessão e não como mandamento. Eu gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Bom, quando ele falou aqui que o corpo da esposa pertence ao marido e do marido à esposa, porque assim, a gente viu que quando o homem e a mulher eles se unem, é uma só carne, né? Uma só carne, um só espírito, então estão juntos ali. Então assim, se a mulher tá dando consentimento, vamos aproveitar a vida, minha gente. Vamos fazer as coisas. Se o esposo está dando consentimento, vamos aproveitar a vida, vamos fazer as coisas dentro da legalidade, né? Porque o sexo é bênção. O Senhor quem criou pra gente ter prazer mesmo, né? Essa reação química que acontece, o sangue que sobe e as coisas que acontecem, é bênção do Senhor dentro do casamento. E cada um deve se respeitar. Ele tá falando assim, olha, com consentimento, se vocês tiverem que parar por algum motivo, parem, mas não demorem muito tempo, porque o corpo fala, os hormônios também, então para o inimigo não ficar tentando vocês. Então, quando tem consentimento, tá tudo bem, não precisa ter problemas de autoridade. Eu mando em você, eu mando em você. Você não manda em mim. Não precisa disso, né? Tá tudo tranquilo quando tem respeito, quando tem consentimento ali. Se é um homem segundo o coração de Deus, é uma esposa segundo o coração de Deus, não vai ter problema. Então, assim, se você ainda não tem isso no seu casamento, ore para que seu esposo seja segundo o coração de Deus, para que sua esposa seja segundo o coração de Deus, para não ter esse tipo de problemas, para não ter esse peso, sabe, da submissão, porque para muitas pessoas a submissão é um peso, justamente porque o outro, o cônjuge, não está de acordo, não está aliançado com Deus, e aí realmente gera problema. Então que sua oração não seja, Deus me livre desse homem maldito, não, Senhor, converta, traga ele para perto de ti, que ele tenha temor do Senhor, que ele te sirva, te obedeça, porque aí não vai ter problema nenhum junto com você. Amém? Vamos seguir aqui que esse capítulo é grande. Versículo 9. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Paulo, se pudesse, convertia todo mundo ali para o celibato, né? Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar do que ficar ardendo de desejo, do que ficar abraçando, né? Ficar ali Então Paulo está dizendo, então se case, né? Os solteiros, as viúvas, né? Melhor casar.
Versículo 10. Aos casados eu dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem casar, ou então reconcilie-se com seu marido. E o marido não se divorcie da sua mulher. Falando do divórcio, né? Muitas pessoas têm esse versículo aqui com um peso, né? Porque o divórcio, Deus, ele não tem prazer numa família que é dividida, né? Eu falei muitas vezes sobre a divisão. A divisão é um grande problema na nossa vida e começa dentro de casa. Então, se tem um divórcio, tá dividido ali uma família e realmente é um peso, né? E Paulo está dizendo isso. Versículo 12. Aos outros eu mesmo digo isto. Não o Senhor. Ó, ele falou assim, sobre o divórcio, né? Ele falou, não sou eu que estou falando, é Deus. Mas agora ele está dizendo assim, aos outros, não é Deus que está falando, sou eu. Então vamos ouvir agora a opinião de Paulo, né? Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. E se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Está falando sobre o jugo desigual. O jugo desigual para muitas pessoas é um peso enorme. Fica, eu vou desistir, não quero nada com Deus e blá blá blá. Paulo está dizendo assim, fique firme. Sua família é do Senhor, seus filhos são do Senhor. Santifique seu esposo, o esposo santifique sua esposa. Sabe, ore, jejue por ela. O testemunho da minha líder é esse. Minha líder não queria nada com Jesus, não queria conta com a igreja, nada disso. E o marido dela, meu líder, Luizinho, ele era muito fanfarrão, bebia muito, a vida dele estava ali em crise conjugal, né, por conta dessas coisas. Não é diferente de muita gente, inclusive da minha, quando vim para Jesus também. Mas eu tô falando porque ela sempre fala disso. E o que aconteceu? O Luizinho, ele se converteu 6 meses antes dela. E nesses 6 meses ele não ficava ali perturbando a cabeça dela, falando de Cristo, que ela ia pro inferno, que ela tinha que ir pra igreja, nada assim. E por causa disso, ele ganhou ela. Porque ele ficou ali em jejum e oração, e ele ficou pianinho, quietinho, não falava nada, não enchia o saco dela, e ela, toda alvoroçada, sabe, ficava preparada. Se ele vir falar pra mim dessa história aí de igreja de Jesus, eu vou bater nele, o pau vai comer na casa de Noca, é isso que ela fala sempre. E aí, o que aconteceu foi que ele não falou nada. O testemunho dele, sabe, de não sair mais, de não ir mais pra farra, de não beber mais. O testemunho que ele estava dando dentro de casa como esposo, como pai, começou a ganhar ela. Ela começou a ficar curiosa, dizer, rapaz, se ele foi transformado assim, se Jesus fez isso na vida dele, eu também quero. E foi aí que ela foi. 6 meses depois, sem ele falar nada, só com o testemunho dele. Então, que isso seja um testemunho para mim e para você também. A gente não precisa ficar eufórica, gritando, fazendo, sabe, ameaçando. Não. A gente precisa ganhar com um testemunho, com jejum, com oração, com guerra espiritual. Fazer o que é para ser feito e não trabalhar para o inimigo, porque o inimigo quer que a gente se descontrole, que a gente fique falando palavrão, que a gente fique xingando, que desista. Isso é estratégia do inimigo. Não caia nessa armadilha, não trabalhe para o diabo, amém? Vamos seguir aqui, versículo 15. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fique debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe que salvará sua mulher? Bom, a salvação é individual, né? Não dá pra gente aceitar Jesus e salvar a nossa casa toda. Não funciona assim. Então, a salvação é individual. Cada um tem que buscar a sua. E a nossa é orar pela nossa família. Nós temos promessas sobre as nossas famílias, né? Orar, jejuar, fazer guerra espiritual, continuar firme e forte, crendo, né? Que pela fé toda a nossa casa já serve ao Senhor. Amém? Amém? Escreve aí, amém. Versículo 17. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circunde. A circuncisão não significa nada e a incircuncisão também nada. O que importa é obedecer os mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso.
Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravo de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Então, assim, Deus quer te usar onde você está. Não precisa você dizer, eu tenho que sair desse lugar, esse lugar aqui é assim, assim, assado, não dá para eu orar, não dá para jejuar, não dá para fazer nada aqui, é um barulho, todo mundo me incomoda, é um tormento, é o diabo o dia inteiro aqui infernizando. Senhor, Ele te escolheu, Ele te chamou, e onde você está, Ele quer que você seja a luz. Então, assim, se Ele está falando assim, se você é circuncidado, beleza, se não é, não precisa. Porque a circuncisão é no coração. O que a gente faz é pela fé, é o sobrenatural de Deus. Então não precisa você ficar ali seguindo leis de homens. Você precisa seguir os mandamentos de Deus, né? E por isso que a gente está lendo a palavra, para aprender mais e mais. Amém? Versículo 25. Quantas pessoas virgens não têm o mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que pela misericórdia de Deus é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Tá bem ele de novo com essa história, né? Se os solteiros e os virgens ouvissem Paulo, meu Deus do céu. Você está casado? Não procure se separar. Você está solteiro? Não procure esposa. Mas se vir a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. Real, viu? É real. Muitos solteiros estão aí querendo casar, não sabem como é uma vida de casado, né? Duas pessoas de culturas diferentes, de educação diferente que se juntam, né? Então tem muito atrito aí, por isso que a gente precisa estar firme no Senhor, senão não aguenta. O mais fácil é divorciar, o mais fácil é separar, e muita gente faz isso o tempo todo. Recorde de divórcio por aí. Então que eu e você possamos permanecer firme, porque não é quando o amor acabou, não existe isso. Os gênios não bateram, vamos divorciar. Não é desse jeito, o amor é decisão. Então se você decide amar alguém, você está ali, seja na doença, na saúde, na alegria, na tristeza, na pobreza, na riqueza, enfim, até que a morte os separe. É assim que funciona, e você não vai estar ali sendo escrava de um marido, nem sendo violentada sexualmente, verbalmente, sabe, fisicamente. Não é para isso. Se tiver isso, denuncie em nome de Jesus, denuncie, porque Deus não te chamou para isso. Mas não seja por coisas que dá para se resolver. Vocês podem conversar, vocês podem, sabe, a comunicação é muito importante no casamento. Então Paulo está dizendo assim, eu quero poupar vocês disso, porque tem muitos problemas, e de fato é. Mas se você está firme e forte e vai casar, então em frente. Porque tem problemas sim, tem turbulência sim, sabe, tem muitas coisas desse jeito. Então precisa estar juntos, firme e forte, foco no objetivo, sabe, que envelheça juntos em nome de Jesus. Versículo 29. O que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Aqueles que choram como se não chorassem. Os que estão felizes como se não estivessem. Os que compram algo como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Eu gostaria de vê-los livres de preocupações. Um homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor e como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua esposa,